meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu imagino que você tá vendo o vídeo hoje, você tá vestido, né? Ao menos que você tenha, né, vendo pelado e tal. Você já parou pra pensar como é que eram as roupas antigamente? 1900 até hoje, gente, é um quadro que eu tô querendo colocar aqui no Nerd Show, então vocês têm que me dar feedback se vocês vão gostar desse formato ou não, tá? Qual que é a ideia? A gente falar de várias coisas, né? A evolução das coisas de 1900 até hoje, então dá pra falar de celular, de tudo. Então se vocês gostarem, eu trago mais vídeos nesse formato, tá? Então você comenta na descrição no final do vídeo, ou se você previu o futuro, se você quiser falar que gostou ou não, já ajuda bastante, né? E caso seja a sua primeira vez no Nerd Show, faz o seguinte, meu amigo, você não pode perder vídeo aqui, porque todo domingo às 11 horas da manhã tem vídeo. E inscreve no canal, nós estamos chegando, gente, tá tão perto. Vamos fazer o Nerd Show chegar a 1 milhão, então mostra pro seu amiguinho, né, e fala pra ele inscrever, manda no grupo da família, manda pra tudo quanto é lado. Se você tá aqui a primeira vez, clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho aí, meu filho, porque todo vídeo você recebe no conforto do seu e-mail, do seu celular, e se o YouTube notificar, mas eu acho que ele vai notificar e estamos bem. Se ele notificar, 11 horas da manhã, domingo, pode vir cá, tem, tá? Mas pra gente começar a falar de roupa, a gente tem que entender, peraí, como é que o homem começou a usar roupa, né? Porque a gente não nasce, a gente nasce pelado. É o seguinte, ó, os primeiros registros da roupa no ser humano, né, datam de 100 mil anos atrás. É tempo demais, né? E o engraçado é que os especialistas mostram, né, que a roupa no ser humano era usada por dois motivos. O primeiro para proteção, né, de chuva, de vento. A gente não é preparado para viver na natureza. E os primeiros homens sabiam disso, mas a outra função da roupa era uma função de status. Então você pensa até hoje, sabe aquele vídeo do quanto custa o outfit, o gordinho do outfit, né? Mas se o homem matava um bicho, né, ele ia lá, usava a pele dele pra mostrar que ele era o super-homem das cavernas. Essa é a questão do status. E não custava $2.000. Mas fora a pele dos animais, né, o homem começou a tecer, se é que a gente pode chamar assim, a partir de 25 mil anos atrás, quando os especialistas acharam umas agulhas, né, que eles davam a entender que eles estavam começando a tricotar ou costurar ou alguma coisa rudimentar disso aí. E quando a gente lembra bem do passado, assim, a gente lembra dos egípcios, né, mas o engraçado é que nessa época não eram todas as pessoas que usavam roupas, normalmente só os nobres usavam, os pobres andavam pelados pela relva aí, né? É o que todo mundo quer na verdade, mas a gente tem essa convenção social que tem que usar roupa. Só que essa tal roupa nobre dos egípcios era tipo um fraldão, né, que depois foi evoluindo pra uma saia, e o negócio a partir daí foi evoluindo. Mas a gente pode falar que a roupa começou esse mercado todo que a gente tem hoje em dia a partir do século XVIII, com a nossa querida Revolução Industrial. É o seguinte, ó, o pessoal percebeu que fazer os negócios à mão talvez não dava tão certo, né, porque tinha muita mão de obra, gastar muito dinheiro. Então na Inglaterra, em 1764, teve um carinha que chamava James Hargreaves, e ele inventou uma máquina que mudou o mundo, que se chamava Spinning Jenny. A Spinning Jenny nada mais era do que uma máquina de tecer, mas isso pra época era uma grande evolução, né? Depois, em 1798, veio uma outra máquina que chamava Spinning Mule, e essa máquina fazia o trabalho de 200 pessoas, então a indústria começou a crescer e as roupas começaram a ficar mais baratas. Pronto, você já sabe que tem 100 mil anos que você não vê uma pessoa pelada andando na rua, né? Então agora prepara, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo na evolução da roupa desde 1900 até hoje. Vamos primeiro começar em 1900, né? 1900 que era um período de transição na Inglaterra, principalmente, que nessa época você vai perceber ao longo dessa nossa história aqui, que até um determinado ponto todo mundo usava a mesmíssima coisa, principalmente os homens. Então, em 1900 estava chegando ao fim uma tal de Era Vitoriana. Você fala assim, meu Deus, Era Vitoriana, mas que coisa mais chique. É porque tinha a Rainha Vitória na Inglaterra, né? E ela que inspirava todo o movimento que tinha por lá. Quando ela infelizmente faleceu, como diz o Maguila, o filho dela, que se chamava Eduardo VII, entrou no poder, que era o período eduardiano. Só que o Eduardo, ele tinha um gosto mais peculiar, né? Porque até então, na Era Vitoriana, as mulheres, a roupa era uma cebola gigante, né? Que elas tinham milhões de camadas e por baixo tinha um super mega espartilho que espremia elas todas. O padrão de beleza da época era que você tinha que ficar com aquele violãozinho ali, né? O padrão que a gente chama de padrão de corpo de ampulheta. Mas enquanto isso estava acontecendo
na Inglaterra, na França isso também tinha um nome, que chamava La Belle Époque. Até que a roupa foi modificando ao longo da década de 1900, né? Mas o conjunto, o kit básico da alegria ali de toda mulher e todo homem era bem diferente. O da mulher, eu acredito que era bem pior, coitado das mulheres. Porque a roupa feminina básica era um vestido longo, sempre vestido longo, você não podia mostrar a pele nem nada. E sempre era acompanhado de um chapéu, mas não era um chapéu pequeno, entendeu? O chapéu realmente nessa época chegava a pesar 22 quilos, imagina só. Então a mulher usava uma roupa de baixo, né, que era como se fosse a calcinha da época que você tá vendo aí. Depois ela usava mais algumas camadas de roupa até chegar no vestido por cima. Pensa o tanto que essa mulher andava desconfortável, né? Ela toda espremida e com aquele vestidão terrível. E como eu te falei que o padrão de ampulheta era o padrão de beleza na época, né? Muitas mulheres começavam a fazer loucuras para chegar nesse ponto. Uma curiosidade é que as mulheres usavam tênias. Você tomava essa tênia, você não sabe o que é tênia? Sabe aquele, o parente próximo da lombriga? Pois é, porque você comia, né, a tênia, ela ia pro seu intestino, você comia o que você quisesse, você não engordava, até emagrecia, né, porque a tênia fica ali com... É que nem o imposto de renda, né, fica com a parte ali do rendimento. E depois, quando elas não queriam mais essa tênia, elas iam lá na drogaria, compravam um remédio pra matar isso, e era uma coisa extremamente comum, isso é muito sem noção. Já os homens, e você vai ver daqui pra frente, que tinha era quase a mesma coisa sempre, porque o homem sempre ficava com o terno. Só que, principalmente nessa era eduardiana, eram 3 tipos de terno por dia, né? O de manhã, o de tarde e o de noite. Então o carinha já dormia de terno, acordava de terno pra pegar o jornal, bom dia, sol. E claro que o uniforme, né? Todo mundo de chapéu e sempre com o bigodinho maroto. Por incrível que pareça, em 1910, na década de 1910, a gente teve algumas mudanças bem significativas. Principalmente por um motivo. Na década de 1910, eu não sei se você lembra, mas teve a Primeira Guerra Mundial. Então, com os homens indo pra guerra, quem é que sobra nos países? As mulheres, né? Então as mulheres começam a ter que trabalhar. Elas têm que ir pras fábricas, então não dá. Como que você trabalha? Você não consegue nem amarrar seu cadastro com uma roupa daquela. Imagina. Como é que você vai trabalhar numa fábrica? Não tem jeito. Então, a partir dessa década, as mulheres começam a se libertar mais das roupas. E nessa época uma coisa muito importante é que as mulheres começaram a querer votar, porque até então, acredite se quiser, meu amiguinho, elas não votavam. Mas nessa época o padrão de vestimenta das mulheres ainda era vestido. E começou uma moda que era muito interessante, assim, interessante, mas era meio triste ao mesmo tempo, que chamava a Hubble Skirt. Skirt você sabe que é saia, né? Mas como você tá vendo na tela aí, é uma saia que fecha nas pernas, que ganhou esse apelido por causa de um equipamento que você coloca nos cavalos, né? Que faz com que os cavalos não corram de você, eles conseguem só dar passinho. E muitas mulheres tiveram acidente com essa saia, tinha várias notícias que mulheres que caíam, inclusive batiam a cabeça, morriam, sabe? Era um negócio bem feio. Já os homens mudaram pouca coisa, né? Alguma coisa do chapéu ali, do corte do chapéu e as botas. Mas uma roupa que eles usaram muito nessa época foram os uniformes da Primeira Guerra Mundial. Que eu não sei se você sabe, né? Mas a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Com a tensão ali na Europa, né? Tava um período bem tenso da economia, né? Uns países estavam assim, esperando um motivo pra caçar briga com os outros, entendeu? E o estopim oficial foi a morte do Francisco Ferdinando, né? Claro que a guerra já tava ali. Só precisava do motivo pra acontecer e foi isso que aconteceu. A Primeira Guerra foi até 1918, né? E isso influenciou muito o que o pessoal ia vestir daqui pra frente. Agora, na década de 1920, as coisas começam a mudar um pouquinho. Primeira coisa que você vê nos homens, principalmente, é que o bigode agora é opcional, entendeu? O bigode era um uniforme, mas agora você começa a ver mais pessoas nessa época de cara lisa. Isso depois vai se tornar um padrão. E a gente pode falar que 1920 é a década da mulher moderna. Por quê? Se em 1910 elas queriam votar, em 1920 elas vão votar. Elas querem os direitos, elas se libertam, inclusive mostram isso nas roupas. Porque o padrão de beleza muda para uma mulher mais cheinha e um vestido mais largo, né? Porque em 1920 começa o movimento do jazz. Então, como o pessoal dançava, tinha que ser uma coisa mais festiva, né? O pessoal tinha mais liberdade, principalmente as mulheres. Já os homens começaram a ser influenciados por um motivo um pouco mais macabro, se é que a gente pode dizer assim. Porque em 1920 tinha a tal da lei seca nos Estados Unidos, que proibiu o pessoal de vender bebida alcoólica. E quando você proíbe alguma coisa no país, a gente já sabe o que acontece, né? O pessoal começa a contrabandear. Então foi nessa época que surgiram os tais
mais dos gangsters, e principalmente um gangster muito famoso que chamava Al Capone. Você já deve ter ouvido falar nesse cara, né? Aí você vê que o terno muda pra uma coisa mais sóbria, azul, risca de giz, né? Todo mundo tá parecendo mafioso na rua. E eu tô falando dos Estados Unidos, mas essa moda chega aqui no Brasil, porque em 1920 começa a chegar o cinema. Então as pessoas veem os artistas, né, e seguem a moda que eles estão usando. Um exemplo muito bom que você pode ver aqui de como é que era os anos 20 no Brasil é a novela O Cravo e a Rosa, não sei se você lembra. Agora a gente chega na década de 30. O que aconteceu? Qual que são os antecedentes disso? Eu não sei se você lembra, mas teve a quebra da Bolsa de 29, que afetou praticamente a economia do mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos. Então toda essa boniteza das roupas de antigamente, da década de 20, tinha que ir pro saco, porque o pessoal tinha que economizar nos materiais. Então todas as roupas dessa época começaram a ficar mais simples. Uma coisa bem curiosa é que o terno dos homens, que normalmente era um saco gigante, assim, que eles inclusive chamavam de terno de saco, agora esses ternos eram acinturados na cintura, assim, ó. Por quê? Isso fazia as fábricas economizarem tecido. Mas não é só porque falta coisa na roupa que ela não é elegante, né? Tanto é que a década de 30 foi conhecida pela a década da elegância, que inclusive foi uma década influenciada pela Art Deco, né? Que era um movimento artístico mais elegante, mais requintado, que as pessoas ficam, sabe? Que é o gourmet, é a gourmetização dos anos 30. Foi nessa época, inclusive, que nas roupas de noite, né, as mulheres começaram a usar pele. Claro que a gente sabe que hoje em dia, gente, não dá pra usar pele. O padrão de beleza nessa época também mudou, né? Eram as mulheres mais magras, mais retas, sem curvas. É estranho esse negócio de padrão de beleza. De 10 anos consegue mudar o padrão de beleza? Eu não entendo isso. E em 1930, pasmem, era quase uma ofensa se usar barba. Os homens não usavam barba. Você tinha que ficar lisinho, entendeu? A bundinha de neném. Isso aí perdurou bastante tempo. Outra coisa famosa que surgiu nessa época foi o jeans, né? Na década de 30. Mas ele só ia fazer sucesso bem mais lá na frente, como a gente sabe. E aí também foi a primeira vez que começaram a surgir os acolchoamentos nos ombros, né? O pessoal ficava mais com a cintura fina e o ombro largo. Ficava parecendo um boneco da TV Cultura, né? Boneco do Rá-Tim-Bum. Você usaria um negócio desse hoje em dia? Eu não sei se eu teria coragem. Eu acho que dos anos 30, talvez eu teria coragem. Aquele terno ali de mafioso, vocês pensaram, é legal, né? Põe aqui embaixo se eu usaria. Agora vamos para a década de 40. Como você sabe, né, normalmente as roupas, a moda, a sociedade gira em torno dos acontecimentos que tem na época. E nessa época não é diferente, né? Porque nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, como a Segunda Guerra destrói todos os países, né? Quem participa da guerra normalmente tem um problema com isso. Nessa época, as roupas aproveitavam muito dos materiais que eram usados. E principalmente os Estados Unidos começou a ditar um pouco dessa moda. E como a moda era militar, as mulheres começaram a usar vestidos inspirados nessa coisa nacionalista, nessa coisa militar. Então, por exemplo, dessa época já tinham duas peças, né? Tipo uma camisa e uma calça. Chegava ao ponto das duas serem feitas de plástico de paraquedas, porque tinha que usar os materiais que não eram usados na guerra para fazer roupa. Nessa época a gente teve uma evolução na roupa de baixo feminina, né? Não vou nem falar que é calcinha, porque não é calcinha, né? Na verdade é uma roupa de baixo de cone. E as roupas de baixo foram evoluindo ao longo da época. Ainda nessa época também surgiu uma peça muito famosa que tem até hoje, né? Que é o biquíni. Que tem esse nome de biquíni porque foi apresentado na ilha de Biquíni, entendeu? A ilha que chamava o nome da ilha ali. E claro que o pessoal achou um traje na época, biquíni, esse negócio aí, é imoral, ninguém pode usar isso, sendo que o negócio era... Olha como é que era o biquíni, o primeiro biquíni dessa época. Era maior que o meu short que eu tô usando aqui. Já os homens, mesma coisa, gente. Terninho, começaram a mudar um pouco das temáticas do terno, das cores, com uma coisa mais diferente, mas fora isso, os homens continuam na mesma. Agora vamos para 1950. Como eu te falei na década de 40, o pessoal usava menos coisa, né? Tava economizando ali no tecido. Mas em 1950, o padrão de beleza que volta é o padrão de ampulheta. As mulheres querem ser mais femininas, parar de usar aquele uniforme militar e tudo mais. E esse padrão de beleza acontece por alguns nomes famosos que a gente encontra nos anos 50, né? Por exemplo, a Brigitte Bardot. Tinha também a Sophia Loren, a Marilyn Monroe, né? Que ficou famosa nessa época. E inclusive a Barbie, que tinha esse padrão de beleza que foi muito criticado, porque fazia as mulheres tentarem se encaixar nesse padrão inalcançável, que ele era uma boneca, não tinha como. E é engraçado porque como é que o padrão muda, né? Nessa época o padrão era assim, a ampulheta, a cinturinha fina e o peito tinha que ser pontiagudo. Pontiagudo? Mas por quê? Você quer furar um balão? Você quer falar assim, furou o balão, né? Gincana do Gugu. Não tem jeito. Uma teoria que o pessoal tem por esse desenho estranho de cone, né? Que não é uma coisa muito natural. É por causa da corrida espacial. Porque nos anos 50, o pessoal tava doido pra colocar um homem na lua. E estourou, né? Tudo
era tema espacial, novela, programa de rádio, brinquedo, e os sutiãs não foram diferentes disso, né? Olha a semelhança que ele tem com a ponta de um foguete. E como era o padrão de beleza, né? As mulheres mais bonitas eram as mulheres que tinham um seio bem grande, o pessoal deu o seu jeito, né? Então eles colocaram alguns enchimentos pra peito, né? Pra colocar dentro dessa cinta, só que você tinha um caninho que você conseguia soprar assim, ó, pra aumentar o volume pra preencher. Que coisa estranha, né? Mas eu sei que muita gente usa isso aí hoje em dia. Agora, na moda masculina, a gente tem uma mudança, né? Mas não é uma mudança do jeito que você acha. Porque se você pensa em anos 50, você já pensa logo em Grease, né? Nos tempos da brilhantina. Porque nos anos 50 também os ícones masculinos eram o Elvis Presley e o James Dean. Mas a roupa nos anos 50 era bem conservadora, era o mesmo terninho, aquela coisa básica que você tá vendo que era um padrão. A única exceção à regra eram os Grease, né? Que era como se fosse um movimento da subcultura da época. Que eram os homens mais jovens, né? Com aquele cabelinho ali de gel, motoqueiro, com aquela camisa branca, jaqueta preta. Que você deve lembrar mais por causa do John Travolta. Aí a gente chega agora na década de 60. Agora é o seguinte, ó, eu acho que tem um ciclo nesse, a gente pode perceber. Rígido, rígido, desconstrói. Aí fica mais ou menos, rígido, desconstrói. Na década de 60 aconteceu mais uma vez, que desconstruiu tudo. Era uma maluquice as roupas nessa época. Quem tava dando as cartas agora eram os Baby Boomers. Você sabe o que é o Baby Boomer? A gente fala muito de milênio, né, geração Y. Os Baby Boomers é o pessoal que nasceu no pós-guerra. E nos anos 60 eles eram os jovens e adolescentes. Então a gente pode chamar que as pessoas que nascem até 1964. Elas estavam crescidas, elas tinham dinheiro e elas queriam colocar colorido em tudo. É como se fosse a invasão dos jovens em tudo. E grande parte disso aconteceu por causa de um fato, que é a Beatlemania, né? E a partir de agora a gente pode falar que não tinha uma coisa centralizada, né? Uma roupa igual a outra. Agora começa a separar diversos estilos. Uma roupa agora que vira moda é a tal da mini saia, né? Que até então você não via tanto, porque as mulheres eram mais cobertas. Você vê muitas roupas dos anos 60 nos desenhos do Hanna-Barbera, que você vê que, tipo assim, o Scooby-Doo, primeira geração, todas aquelas roupas que eles usam, são claras referências aos anos 60. Foi nessa época também, por causa da guerra do Vietnã, que começou um movimento hippie, que eram esses baby boomers, né, que não queriam guerra, queriam paz e amor, e eles começaram a se vestir daquela maneira que você tá vendo aí. E se você não sabe, nessa época também teve o maior festival da música, né, o Woodstock, que foi um evento que estava esperando 70 mil pessoas e foram mais de 500 mil pessoas, com mais de 1 milhão de pessoas ficando de fora. Então foi um evento que mudou a história, assim, a contracultura do mundo. E paralelamente, acontecendo aqui no Brasil, nós tivemos também a Jovem Guarda, né, que foi fortemente influenciada pelos Beatles, a Beatlemania, e chegou aqui no Brasil mostrando vários ícones da música que a gente tem até hoje. E eles influenciaram como o pessoal se vestia por aqui. A Jovem Guarda era um programa que foi veiculado na TV Record, né, de 1965 até 1968, e tinha o Roberto Carlos, o Tremendão, né, que é o Erasmo Carlos, e a Vanderleia. E vários artistas vieram nessa época também. A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Agora vamos falar da década de 70, que foi uma certa continuação ali dos anos 60, mas mudou por alguns motivos. Por exemplo, a tal da boca de sino, aquela calça boca de sino, você lembra? Calça boca de sino e também o sapato plataforma. E veio muito por causa de quê? Das discotecas, mas isso mais como uma subcultura das mulheres, das minorias, dos homossexuais, por isso que o pessoal tinha um pouco de preconceito com isso. Mas essa cultura foi mais difundida no final dos anos 70 por causa de um filme, que eram Os Embalos de Sábado à Noite, também com John Travolta, olha só. E a roupa também foi influenciada por alguns artistas que surgiram nessa época. Por exemplo, a Donna Summer, teve o Bee Gees também, você lembra o Bee Gees? Nossa. Sensacional. Tinha também KC and the Sunshine. Tinha o ABBA. E claro também, né, os irmãos Jackson.
E em 1970 também teve um estilo bem agressivo que ganhou o coração de muita gente, que foi o estilo punk. Começaram a surgir algumas bandas, tipo Ramones, que tinham as músicas mais enxutas, né? Era 3 acordes, normalmente protestando contra alguma coisa, e o estilo punk ficou muito famoso nos anos 70. Mas na década de 70 já tem um pessoal que já viveu aqui, né? Então você já foi pra discoteca, você já dançou Bee Gees ali, fritou lá na pista de dança? Então comenta aqui embaixo nos comentários. Agora vamos chegando mais perto ali, né? Vamos pra década de 80. Gente, eu só tenho uma palavra pra década de 80. Ombreiras, ombreiras e ombreiras. Os anos 80 usavam muito blazer. Normalmente era um blazer branco, não sei se você lembra. E usava ombreira. Ficava muito estranho, mas o pessoal achava sensacional naquela época. E você lembra que eu te falei que algumas aves foram extintas lá no início do 1900? Aqui também teve uma grande matança de poodles, né? Infelizmente muitos poodles morreram pra eles colocarem na cabeça. Que cabelo de poodle é esse, gente? Que cabelo terrível. E se você pensa de onde que eles começaram a tirar essas ideias, eu não sei se você lembra, mas na década de 80 nascia a MTV. E a gente percebe que a gente é muito influenciado pelo que tá fazendo sucesso na mídia, né? Quando surgiu a MTV e várias bandas começaram a tocar lá, os estilos doidões das bandas de rock, de glam rock, né, começaram a fazer parte das roupas dos anos 80. Se você conhece a banda que chama Whitesnake, você vê o cabelinho do cara, você já sabe do que eu tô falando, né? Guns N' Roses também, você lembra? Te falei do blazer branco, né? Mas você sabe por que ele começou a fazer sucesso? Por causa de uma série policial dos anos 80 que chamava Miami Vice. E, gente, é impressionante, é incrível como é que todo mundo nessa série usa um blazer. Outra coisa que tem nos anos 80 é o tal do jeans, né? E claro que as cores também eram as coisas mais escalafobéticas que você já viu na vida, né? Tudo neon, tudo brilhante, tudo... Gente, os anos 80 foi uma bagunça de roupa. Mas eu acho que o pior dos anos 80, com certeza, são as roupas de ginástica. Porque o pessoal nessa época era meio vidrado com esses vídeos de ginástica. Gente, olha isso. E como é que você faz ginástica com um negócio pequeno? Esse negócio devia ficar entrando ali onde nenhum homem jamais esteve, né? Não deve ter sido muito bom. Mas agora não mente pra mim. Você viveu essa época dos anos 80? Conta aqui embaixo qual roupa que você nunca mais usaria que você já usou, tá? Quero ver você passando vergonha. Põe aqui embaixo que eu quero saber. Mas agora vamos pra década de 90, né, gente? A década de 90 tem muita coisa que não devia ter existido. Por exemplo, esse chapéu de balde. Olha só, gente, essa boinazinha. Eu não sei como é que chama esse chapéu, mas era um chapéu tão horrível. E ficou tão moda, todo mundo na televisão usava esse negócio. E tem outra coisa, mas esse aqui eu tenho certeza que você já usou um, né? Eu já usei quando era pequeno, era horrível. Tem até uma foto com isso. Que era o danado do macacão jeans. Nossa senhora. Que tristeza. Olha aqui no fundo dos meus olhos e fala, se você nunca usou um negócio desse. Outra coisa que toda menina usava era o tal do choker, assim, ó, na garganta, que era uma listrinha preta, assim, você lembra, né? Você deve lembrar muito bem, porque o pessoal tá usando isso de novo hoje em dia. E no calçado também tinha umas coisas que surgiram, né? Por exemplo, tinha a tal da melicinha, que era como se fosse um sapatinho, assim, que as meninas usavam, todo transparente. E por lado dos homens, muita gente usou o Raider chulezento. Você ficava riçando, assim, ó, roçando, o negócio dava um chulé danado. Você levava a fama, coitado. E a música também interferiu no que a gente usava, né? Porque tinha o grunge, tinha o Nirvana. E dá-lhe camisa xadrez, né? Todo mundo tinha aquela camisa de flanela xadrez, usava por cima da roupa da camisa branca por baixo. Eu usei uma vez nos anos 2000, no início dos anos 2000, me zoaram, mas voltou de novo. Não é que eu não sabia vestir, entendeu? Eu era um homem à frente do meu tempo. Mas os anos 90 também tinha uma coisa muito estranha, que eram os óculos escuros, gente. Olha, você lembra desse óculos escuro aí, redondinho? E tinha também redondinho com a cor diferente, né? Você usando com aquele colarzinho de coco assim. Nossa senhora, que vergonha. Mas pra finalizar o seu pacote da vergonha ali, era só uma pochete, né? E uma blusa amarrada na cintura que, nossa senhora, que tristeza. Mas eu quero saber, você já usou alguma dessas coisas? Oh, rapaz, não mente pra mim não, tá? Se você já usou, passou vergonha e lembrou disso, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Agora nós vamos para mais perto, né? Vamos para os anos 2000. Eu, pra te falar a verdade, eu como não sou um grande conhecedor de moda, esse negócio, eu não vejo muita diferença, assim, dos anos 90 para os anos 2000. Só que tem alguns movimentos que ficaram famosos e a gente lembra bem, né? Por exemplo, o movimento emo, você lembra disso? Inclusive, até hoje tem várias pessoas que seguem esse movimento, né? Mas no início dos anos 2000, meu Deus, coitado desse pessoal, porque o tanto que o pessoal pegava no pé, não era brincadeira, né? Eu não sei se você lembra, né? Mas era um pessoal que tinha
tinha uma franja meio caída assim, né, que colocava um lápis preto no olho assim, e costumava ouvir umas músicas que eram do tal do emocore, que era um hard rock emocional, que era uma coisa mais profunda, mais triste, né? Aí o kit básico era muita munhequeira, né? Não sei por que o pessoal gostava de munhequeira, Simple Plan, Good Charlotte e NX0. Tantas vezes você precisou que eu não pude ver nada além de mim. Outra coisa que foi muito moda, que você deve lembrar, foram os piercings. Porque o pessoal começou a colocar piercing no umbigo, né? E muita gente começou a colocar piercing aqui, ó. Nessa parte aqui que eu nem sei como é que chama, do lado da sobrancelha. Era uniforme escolar. E todo mundo, nossa senhora, tava abafando, né? Meu Deus, que pessoa descolada. E no kit também vinha o quê? Vinha um boné, né? Dos times de basquete dos Estados Unidos, onde normalmente dava Von Dutch. Você nem sabia qual que era o time do basquete. Mas todo mundo usava. Eu só não usava porque minha cabeça não cabia, né? Eu dei ter que admitir isso, mas acontecia. Mas se o óculos escuro dos anos 90 era horrível, o óculos escuro dos anos 2000 era pior, porque era aquele óculos de surf, assim, ó, normalmente com um vidrinho laranja. Você usava isso junto com o Nike Shox, porque o Nike Shox era a oitava maravilha do mundo, todo mundo tinha um Nike Shox. Que tristeza, né? Admite, entendeu? O que você usava que dava mais vergonha nos anos 2000, que você olha assim e fala assim, que tristeza. Põe aqui embaixo porque eu tô doido pra saber. Então que a gente chega em hoje, né? Os anos 2010 pra frente. Muita coisa mudou, né? Agora o padrão voltou a ser barba, né? Tem várias roupas que a gente usa. A gente não precisa falar de hoje, porque você sabe, você tá olhando pra baixo aí, você tá usando. O que você usa, né? Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham que vai vir daqui pra frente? Qual que vai ser a moda 2020? Vai voltar alguma coisa do passado? Porque agora, os anos 2018, né? Praticamente é a volta dos anos 90. O que você acha do passado que vai voltar daqui pra frente? Então vamos fazer um exercício de futurologia aqui, tá? Quero saber o que você acha. Bom, meu amigo, minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco diferente de vídeo, né? E eu quero saber, vocês gostaram? Vocês querem que eu faça outros vídeos de 1900 até hoje? Então põe aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, tá? Que ela é muito importante para mim, para eu saber como é que leva aqui o canal Nerd Show. E não esquece, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí, ó. Estamos chegando no 1 milhão, gente. Manda pra todo mundo. Vamos chegar no 1 milhão rapidão pra gente fazer a dominação do mundo. Prometo voltar com as roupas dos anos 30, entendeu? Virar mafioso, isso é bem legal. E não esquece que tem podcast do Nerd Show, hein? www.nerdshow.com.br. Entra lá, assina na sua plataforma favorita. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!